O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson, capítulo 61, Certo pelo Errado. Citação de abertura do capítulo. Na tempestade eu despertei, caindo, girando, lamentando. Data, Cacaneve, do ano de 1173, 13 segundos antes da morte. O indivíduo era um guarda da cidade. Como pode ter tanta certeza de que era ele, Dalinar? Perguntou Navani em voz baixa. Dalinar balançou a cabeça. Apenas sei. Era Nohadon. Haviam-se passado várias horas desde o fim da visão. Navani havia deixado sua escrivaninha para sentar-se em uma cabeceira mais confortável, perto de Dalinar. Renarin estava sentado diante dele, acompanhando-os por uma questão de decência. Edulin havia partido para obter o relatório de danos da Grã Tormenta. O rapaz parecia bastante perturbado com a descoberta de que as visões eram reais. Mas o homem que você viu nunca falou o próprio nome, replicou Navani. Era ele, Navani. Dalinar olhou para a parede sobre a cabeça de Renarin, fitando a lisa pedra transmutada. Ele tinha uma aura de comando, o peso de grandes responsabilidades, uma realeza. Pode ter sido algum outro rei. Afinal de contas, ele descartou sua sugestão de escrever um livro. Ainda não era hora. Tanta morte, ele estava deprimido por uma grande perda. Pai das tempestades, 9 em cada 10 pessoas mortas na guerra. Pode imaginar algo assim? As desolações, respondeu Navani. Una as pessoas, a verdadeira desolação está chegando, ele lembrou. Você sabe de alguma referência às desolações? Perguntou Dalinar. Não as histórias que os fervorosos contam. Referências históricas. Navani segurava uma taça de vinho violeta aquecido, gotículas de condensação na borda do vidro. Sei, mas não sou a pessoa certa para responder. Yasna é a historiadora. Acho que vi as consequências de uma delas. Eu posso ter visto cadáveres de esvaziadores. Isso nos daria mais provas? Nada tão bom quanto a linguística. Navani tomou um gole de vinho. As desolações são temas de estudos da antiguidade. Pode-se argumentar que você imaginou o que esperava ver, mas essas palavras, se eu puder traduzi-las, ninguém poderá questionar que você está vendo algo real. A prancheta de escrever de Navani estava sobre a mesa baixa entre eles, o caniço e a tinta colocados cuidadosamente sobre o papel. Você pretende contar para outras pessoas das minhas visões? De que outra maneira poderíamos explicar o que está acontecendo com você? Dalinar hesitou. Como poderia explicar? Por um lado, era um alívio saber que não era louco, mas e se alguma força estivesse tentando enganá-lo com as visões, utilizando imagens de Nohadon e dos radiantes porque ele as consideraria confiáveis? Os cavaleiros radiantes caíram, lembrou Dalinar. Eles nos abandonaram. Algumas das outras ordens podem ter se voltado contra nós, como dizem as lendas. Havia um tom perturbador em tudo aquilo. Conseguira outra pedra para reconstruir as bases de quem era. Mas o ponto mais importante permanecia indefinido. Ele confiava nas suas visões ou não? Não podia voltar e acreditar nelas sem questionar. Não agora que os desafios de Edolin haviam despertado preocupações reais em sua cabeça. Até que soubesse sua fonte, sentia que não podia falar a respeito. Dalinar, disse Navani se inclinando para a frente. Os acampamentos de guerra comentam sobre seus episódios.
Até as esposas dos seus oficiais estão perturbadas. Elas acham que você tem medo das tempestades ou que tem alguma doença mental. Isso vai justificar suas ações. Como? Me transformando em algum tipo de místico? Muitos vão achar que essas visões passam perto demais de profecias. O Senhor vê o passado, pai, disse Renarin. Isso não é proibido. E se o Todo-Poderoso envia essas visões, então como os homens poderiam questionar? Edwin e eu falamos com fervorosos, replicou Dalinar. Eles disseram que era muito improvável que elas viessem do Todo-Poderoso. Se nós decidirmos que as visões são confiáveis, muitos vão discordar de mim. Navani se recostou, provando seu vinho, a mão segura pousada no colo. Dalinar, seus filhos me contaram que certa vez você procurou a antiga magia. Por quê? O que você pediu à guardiã da noite e que maldição ela lançou sobre você? Eu disse a eles que essa vergonha é só minha, respondeu Dalinar, e que não vou compartilhá-la. A sala ficou em silêncio. As rajadas de chuva se seguiam à grande tormenta. Haviam parado de cair no telhado. Pode ser importante, disse Navani, finalmente. Foi há muito tempo, muito antes de as visões começarem. Não acho que as coisas estejam relacionadas. Mas podem estar. Sim, admitiu ele. Será que aquele dia nunca deixaria de assombrá-lo? Perder todas as memórias da sua esposa não fora o suficiente? O que Renarin pensaria? Será que ele condenaria o pai por um pecado tão odioso? Dalinar forçou-se a olhar nos olhos do filho. Curiosamente, Renarin não parecia incomodado, só pensativo. Sinto muito que você tenha descoberto minha vergonha, disse Dalinar, olhando para Navani. Ela acenou com indiferença. Fazer um pedido à antiga magia é ofensivo para os devotários, mas suas punições para isso nunca são severas. Imagino que você teve muita dificuldade em se purificar. Os fervorosos me mandaram doar esferas para os pobres, respondeu Dalinar, e tive que encomendar uma série de orações. Nada disso removeu os efeitos ou minha sensação de culpa. Acho que você se surpreenderia com o número de olhos claros devotos que se voltam para a antiga magia em algum ponto da vida, pelo menos aqueles que podem viajar até o vale. Mas, de fato, me pergunto se existe alguma relação. Tia, disse Renarin, voltando-se para ela. Recentemente solicitei uma série de leituras sobre a antiga magia. Concordo com a avaliação dele. Isso não parece o trabalho da guardiã da noite. Ela lança maldições em troca de pequenos desejos, e sempre uma maldição e um desejo. Pai, suponho que o senhor saiba quais foram essas duas coisas. Sim, sei exatamente qual foi minha maldição e não tem relação com isso. Então é improvável que seja culpa da antiga magia. É, mas sua tia está certa em questionar. A verdade é que também não temos prova alguma que isso tenha vindo do Todo-Poderoso. Algo deseja que eu saiba sobre as desolações e os cavaleiros radiantes. Talvez a gente deva nos perguntar qual é o motivo. O que foram as desolações, tia? Indagou Renarin. Os fervorosos falam dos esvaziadores, da humanidade e dos radiantes e de lutas. Mas o que eram realmente? Sabemos alguma coisa específica? Há folcloristas entre as escrivãs do seu pai que seriam mais úteis nessa questão. Talvez, acrescentou Dalinar, mas não sei ao certo em qual delas posso confiar.
Navani fez uma pausa. Muito bem. Bom, pelo que pude entender, não há fontes primárias que tenham sido preservadas. Isso aconteceu muito tempo atrás. Lembro que o mito de Parasaf e Nadris mencionava as desolações. Parasaf, disse Renarin, foi ela quem procurou as pedras sementes. Sim, para repovoar seu povo, que tinha sofrido muitas baixas. Ela escalou os picos de Dara. O mito varia, listando diferentes cordilheiras modernas como os verdadeiros picos de Dara, para encontrar pedras tocadas pelos próprios arautos. Ela as levou para Nadris no seu leito de morte e recolheu a semente dele para dar vida às pedras. Elas chocaram 10 crianças, que ela usou para fundar uma nova nação. Acredito que seu nome era Marna. A origem dos Macabaquianos, disse Renarin. Minha mãe me contou essa história quando eu era criança. Dalinar balançou a cabeça. Nascidos das pedras? As histórias antigas raramente faziam muito sentido para ele, embora os devotários houvessem canonizado muitas delas. A história menciona as desolações no início, disse Navani, responsabilizando-as pelo extermínio do povo de Parasaf. Mas o que foram as desolações? Guerras. Navani tomou um gole de vinho. Os esvaziadores atacaram repetidas vezes, tentando expulsar a humanidade de Roshar para a danação. Assim como um dia forçaram a humanidade e os arautos a sair dos salões tranquilinos. Quando os cavaleiros radiantes foram fundados? Perguntou Dalinar. Navani deu de ombros. Eu não sei. Talvez fosse um grupo militar de um reino específico, ou quem sabe originalmente fossem um bando de mercenários. Isso facilitaria entender como eles acabaram se tornando tiranos. Minhas visões não dão a entender que eles eram tiranos, disse Dalinar. Talvez esse seja o verdadeiro propósito das visões. Me fazer acreditar em mentiras sobre os radiantes. Fazer com que eu confie neles, talvez em uma tentativa de me levar a imitar sua queda e traição. Eu não sei, disse Navani com ceticismo. Não acho que você tenha visto qualquer mentira sobre os radiantes. As lendas tendem a concordar que eles não foram sempre maus. Pelo menos na medida em que lendas concordam em qualquer coisa. Dalinar se levantou e pegou a taça quase vazia de Navani. Então caminhou até a mesa de bebidas e encheu-a novamente. Descobrir que não era louco devia ter ajudado a esclarecer as coisas, mas em vez disso deixara-o mais perturbado. E se os esvaziadores estivessem por trás das visões? Algumas histórias que ouvira diziam que eles podiam possuir os corpos dos homens e obrigá-los a fazer o mal. Ou, se elas fossem do Todo-Poderoso, qual era o seu propósito? Preciso pensar sobre tudo isso, disse ele. Foi um longo dia. Por favor, gostaria de ficar sozinho com os meus pensamentos agora. Renarin se levantou e inclinou respeitosamente a cabeça antes de seguir para a porta. Navani ergueu-se mais lentamente, o vestido esguio farfalhando enquanto deixava a taça na mesa. Depois caminhou para apanhar seu fabrial que sugava a dor. Renarin partiu e Dalinar caminhou até o umbral da porta, esperando Navani se aproximar. Ele não pretendia deixar que ela o encurralasse sozinho novamente. Olhou através da porta. Seus soldados estavam à vista. Ótimo. Você não está nem um pouco satisfeito? Indagou Navani, detendo-se junto à porta perto dele, com uma mão no batente. Satisfeito? Você não está enlouquecendo. E não sabemos se estou sendo manipulado ou não. De certo modo, agora temos mais perguntas do que antes. As visões são uma bênção,
afirmou Navani, pondo a mão livre no braço dele. Posso sentir, Dalinar. Não está vendo como é maravilhoso? Dalinar encontrou os olhos dela, de um violeta claro, lindos. Ela era tão ponderada, tão inteligente, como desejava que pudesse confiar completamente nela. Ela sempre foi honrada comigo, ele pensou. Nunca falou com ninguém sobre minha intenção de abdicar. Nem mesmo tentou usar minhas visões contra mim. Sentiu-se envergonhado por ter se preocupado algum dia com as ações dela. Navani Collin era uma mulher maravilhosa, uma mulher fantástica, incrível e perigosa. Eu vejo mais preocupações, respondeu ele, e mais perigo. Mas, Dalinar, você está tendo experiências com que eruditas, historiadoras e folcloristas apenas sonham. Eu o invejo, embora você alegue não ter visto fabriais dignos de nota. Os antigos não possuíam fabriais, Navani, estou certo disso. E isso muda tudo o que pensávamos compreender sobre eles. Suponho que sim. Pelas avalanches, Dalinar, ela suspirou. Não há mais nada que desperte sua paixão? Dalinar respirou fundo. Coisas demais, Navani. Minhas entranhas parecem enguias, emoções se contorcendo umas sobre as outras. A verdade dessas visões é perturbadora. É empolgante, corrigiu ela. Você falou sério mais cedo sobre confiar em mim? Eu disse isso? Você disse que não confiava nas suas escrivãs e me pediu para registrar as visões. Há algo implícito nessa ação. A mão dela ainda estava no seu braço. Navani estendeu a mão segura e fechou a porta para o corredor. Ele quase a deteve, mas hesitou. Por quê? A porta se fechou com um estalo. Estavam sozinhos. E ela era tão linda. Aqueles olhos espertos e excitáveis, acesos com paixão. Navani, disse Dalinar controlando seu desejo. Você está fazendo de novo. Por que ele permitia que ela agisse assim? Sim, estou, respondeu ela. Sou uma mulher teimosa, Dalinar. Ela não parecia estar brincando. Isso não é decente. Meu irmão! Ele estendeu a mão para abrir a porta. Seu irmão? Cuspiu Navani, um lampejo de raiva no rosto. Porque todo mundo sempre se concentra nele. Todos se preocupam tanto com o homem que morreu. Ele não está aqui, Dalinar. Ele se foi. Sinto falta dele, mas nem metade da falta que você sente, pelo que parece. Eu honro a sua memória, respondeu Dalinar com rigidez. Hesitante, a mão na maçaneta. Isso é ótimo, estou feliz por você, mas já faz 6 anos e todos me veem como a esposa de um defunto. As outras mulheres me bajulam com fofocas inúteis, mas não me deixam participar dos seus círculos políticos. Acham que sou uma relíquia. Quer saber por que eu voltei tão rapidamente? Eu voltei porque não tenho um lar. Esperam que eu me retire de acontecimentos importantes porque meu marido está morto. Que eu fique zanzando por aí, paparicada, mas ignorada. Eu as deixo constrangidas, a rainha, as outras mulheres na corte. Sinto muito, disse Dalinar, mas eu não... Ela levantou a mão livre, tocando de leve no peito. Eu não vou aceitar isso de você, Dalinar. Nós éramos amigos mesmo antes de eu conhecer Gavilar. Você ainda me conhece como eu mesma, não como a sombra de um reinado que desmoronou anos atrás. Não conhece? Ela olhou para ele, suplicante. Pelo sangue dos meus pais, pensou Dalinar chocado. Ela está chorando. 2 pequenas lágrimas. Ele raramente a vira ser tão sincera. E assim ele a beijou. Era um erro. Sabia que era.
Ele a agarrou de qualquer modo, puxando-a para um abraço rude e apertado e pressionando sua boca contra a dela, incapaz de se conter. Ela derreteu contra ele. Dalinar sentiu o gosto de suas lágrimas enquanto elas corriam pelos seus lábios e encontrava os dele. Durou muito tempo, tempo demais, um tempo maravilhosamente longo. Sua mente gritava com ele, como um prisioneiro acorrentado em uma cela, e obrigado a assistir algo horrível. Mas parte dele desejara aquilo durante décadas, décadas passadas assistindo seu irmão cortejar, casar e depois possuir a única mulher que o jovem Dalinar desejou. Ele tinha dito a si mesmo que nunca permitiria aquilo. Havia renegado seus sentimentos por Navani no momento em que Gavilar conquistou a mão dela. Dalinar havia se retirado. Mas o gosto dela, seu aroma, o calor do seu corpo contra o dele era doce demais. Como um perfume desabrochando, lavou-o da culpa. Por um momento, aquele toque afastou tudo mais. Ele não se lembrava do medo das visões, da preocupação com sadias, da vergonha pelos erros do passado. Só conseguia pensar nela, linda, inteligente, delicada e forte ao mesmo tempo. Agarrou-se a ela, algo a que podia se apegar enquanto o resto do mundo fervilhava ao seu redor. Por fim, ele interrompeu o beijo. Ela o encarou atordoada. Esprenos de paixão, como pequenos flocos de neve cristalina, flutuavam ao redor deles. A culpa o inundou novamente. Ele tentou afastá-la gentilmente, mas ela se agarrou a ele, segurando-o com força. Navani, quieto. Ela pressionou a cabeça contra o peito dele. Não podemos. Quieto, repetiu ela, de modo mais insistente. Ele suspirou, mas permitiu-se abraçá-la. Há algo de errado nesse mundo, Dalinar, sussurrou Navani. O rei de Jaquevet foi assassinado. Fiquei sabendo hoje. Ele foi morto por um fractário chino de roupa branca. Pai das tempestades. Algo está acontecendo, continuou ela. Algo maior do que nossa guerra aqui. Algo maior do que Gavilar. Já ouviu falar das coisas estranhas que os homens dizem quando estão morrendo? A maioria das pessoas as ignora, mas os cirurgiões estão comentando. E os guarda-tempos sussurram que as grandes tormentas estão se tornando mais poderosas. Eu ouvi falar, respondeu ele, achando difícil falar de tão inebriado por ela que estava. Minha filha está buscando alguma coisa, disse Navani. Às vezes ela me assusta, é tão intensa. Eu honestamente acredito que ela é a pessoa mais inteligente que já conheci. E as coisas que ela está pesquisando... Dalinar, ela acredita que algo muito perigoso se aproxima. O sol se aproxima do horizonte. A tempestade eterna está chegando. A verdadeira desolação, a noite das tristezas. Ele lembrou. Preciso de você, disse Navani. Sei disso há anos, mas temia que a culpa fosse arrasá-lo. Então eu fugi. Mas não consegui permanecer longe. Não com a maneira como me tratam. Não com tudo o que está acontecendo no mundo. Estou apavorada, Dalinar, e preciso de você. Gavilar não era o homem que todos pensavam. Eu gostava dele, mas... Por favor, não fale mal dele. Muito bem. Sangue dos meus pais. Ele não conseguia tirar o perfume dela da cabeça. Sentia-se paralisado, segurando-a como um homem agarrado a uma pedra durante uma grande tormenta. Ela o encarou. Bem, que fique claro então que eu gostava de Gavilar, mas gosto mais de você e estou cansada de esperar. Ele fechou os olhos. Como isso pode funcionar? Vamos dar um jeito. Seremos denunciados.
Os acampamentos de guerra já me ignoram, disse Navani, e espalham rumores e mentiras sobre você. O que mais podem fazer conosco? Vão encontrar alguma coisa. Por enquanto, os devotários não me condenam. Gavilar está morto, disse Navani, pousando a cabeça no peito dele. Nunca fui insincero enquanto ele estava vivo, embora o pai das tempestades saiba que tive motivo. Os devotários podem me dizer o que quiserem, mas os argumentos não proíbem nossa união. Tradição não é o mesmo que doutrina, e não vou me conter só por medo de ofender alguém. Dalinar respirou fundo. Então forçou-se a abrir os braços e recuar. Se você esperava aliviar minhas preocupações por hoje, não ajudou. Ela cruzou os braços. Ele ainda sentia onde a mão segura dela o tocara nas costas. Um toque terno reservado para um membro da família. Não estou aqui para aliviá-lo, Dalinar. Pelo contrário. Por favor, realmente preciso de tempo para pensar. Não vou deixar que você me afaste. Não vou ignorar o que aconteceu. Não vou. Navani, interrompeu ele gentilmente. Não vou abandoná-la, prometo. Ela o encarou, um sorriso maroto surgindo no rosto. Muito bem, mas você começou algo hoje. Eu comecei? Perguntou ele divertido, encantado, confuso, preocupado e envergonhado ao mesmo tempo. O beijo foi seu, Dalinar, disse ela com leveza, abrindo a porta e adentrando a antecâmara. Você me seduziu. O quê? Seduzi? Ela o olhou por cima do ombro. Dalinar nunca foi mais aberta e honesta na vida. Eu sei, respondeu Dalinar sorrindo. Foi isso que me seduziu. Ele fechou a porta suavemente, então suspirou. Pelo sangue dos meus pais, porque essas coisas nunca serão simples. E ainda assim, em direto contraste aos seus pensamentos, ele sentia que o mundo inteiro havia, de algum modo, se tornado mais certo por ter escolhido o caminho errado. O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson, capítulo 62. 3 glifos. Citação de abertura do capítulo. A escuridão torna-se um palácio. Deixe-na reinar, deixe-na reinar. Data: Kakevá de 1173, 22 segundos antes da morte. O indivíduo era um homem selaiano, olhos escuros. Profissão desconhecida. Você acha que isso vai nos salvar? Indagou Moshe, olhando feio para a oração amarrada no antebraço direito de Kaledin. Kaledin olhou para o lado. Estava em posição de descanso, enquanto os soldados de Sadias atravessavam a ponte deles. O gelado ar primaveril era agradável, agora que havia começado a trabalhar. O céu estava claro, sem nuvens, e o guarda-tempos prometera que não havia nenhuma grande tormenta por perto. A oração amarrada em seu braço era simples. 3 glifos. Vento, proteção, adorado. Uma oração a Gizerezé, o pai das tempestades, para proteger entes queridos e amigos. Era do tipo direito, preferido por sua mãe. Mesmo com toda a sua sutileza e humor, sempre que ela tricotava ou escrevia uma oração, era simples e sincera. Usá-la faria ele se lembrar dela. Não acredito que você gastou dinheiro com isso, continuou Moshe. Se existem arautos olhando por nós, eles não prestam atenção nos carregadores. Acho que andei meio me sentindo nostálgico, respondeu Kaledin. A oração provavelmente não significava nada, mas ele tivera motivos para começar a pensar mais sobre religião recentemente. A vida de um escravo tornava difícil acreditar que qualquer um ou qualquer coisa olhava por eles, mas muitos carregadores se tornavam mais religiosos durante seu cativeiro. 2 grupos, reações opostas,
Será que isso significava que alguns eram estúpidos e os outros insensíveis? Ou alguma outra coisa? Eles vão conseguir nos matar, sabe? Disse Derry, mais atrás. Acabou. Os carregadores estavam exaustos. Kelledy e sua equipe haviam sido forçados a trabalhar nos abismos a noite toda. Rachal os colocara sob condições estritas, exigindo uma maior quantia de coleta. Para satisfazer a cota, eles haviam abandonado o treino a fim de recolher material. E então, naquele dia, haviam sido despertados para um ataque aos platôs matinais, depois de apenas 3 horas de sono. Estavam cabisbaixos enquanto aguardavam em fila, e ainda nem havia chegado ao platô contestado. Que tentem, disse Scar em voz baixa do outro lado da linha. Eles nos querem mortos? Bem, eu não vou recuar. Vamos mostrar a eles o que é coragem. Eles podem se esconder por trás de nossas pontes enquanto avançamos. Isso não é vitória, explicou Moshe. Devíamos atacar os soldados agora mesmo. Nossas próprias tropas, disse Sigzil, virando o rosto marrom e olhando através da fileira. Isso mesmo, disse Moshe, ainda olhando para a frente. Eles vão nos matar de qualquer modo. Vamos levar alguns conosco. Danação, por que não atacamos Sadias? A guarda dele não vai estar esperando. Aposto que podemos derrubar alguns e agarrar suas lanças, depois começar a matar olhos claros antes de sermos abatidos. Uns poucos carregadores murmuraram, em concordância, enquanto os soldados continuavam a atravessar. Não, disse Kelledy, isso não ajudaria em nada. Eles nos matariam antes mesmo que perturbássemos Sadias. Moshe cuspiu. E o que estamos fazendo vai ajudar em alguma coisa? Danação, Kelledy, já me sinto pendurado na corda. Eu tenho um plano, disse Kelledy. Ele esperou pelas objeções. Seus outros planos não haviam funcionado. Ninguém reclamou. Muito bem, então, disse Moshe. Qual é? Você vai ver hoje, respondeu Kelledy. Se funcionar, vamos ganhar tempo. Se não, eu vou morrer. Ele se voltou para encarar a fila de rostos. Nesse caso, Teft tem ordens de liderá-los em uma tentativa de fuga esta noite. Vocês não estão prontos, mas pelo menos têm uma chance. Isso era muito melhor do que atacar Sadias enquanto ele atravessava a ponte. Os homens de Kelledy concordaram e Moshe pareceu satisfeito. Por mais beligerante que fosse sua atitude, no início ele se tornaria igualmente leal. Era esquentado, mas também era melhor com a lança. Sadias se aproximou, cavalgando seu caranhão roano, trajando sua armadura fractal vermelha, seu elmo com o visor levantado. Por acaso, ele cruzou a ponte de Kelledy, muito embora, como sempre, tivesse 20 pontes entre as quais escolher. Sadias não lançou nem mesmo um olhar para a ponte 4. Desfazer e cruzar, ordenou Kelledy, depois da passagem de Sadias. Os carregadores cruzaram a ponte e Kelledy deu as ordens para que puxassem e depois a erguessem. Ela parecia mais pesada do que nunca. Os carregadores começaram a trotar, contornando a coluna do exército e apressando-se para alcançar o abismo seguinte. Atrás, ao longe, um segundo exército vestido de azul o seguia, fazendo o cruzamento com algumas das outras equipes de ponte de Sadias. Parecia que Dalinar Kholin havia desistido das suas pesadas pontes mecânicas e agora estava usando as equipes de pontes de Sadias para atravessar. De pouco valeu sua honra e a disposição de não sacrificar as vidas de carregadores. Na sua bolsa, Kelledy levava um grande número de esferas infundidas, obtidas com cambistas em troca de uma maior quantidade de esferas foscas. Ele detestou o prejuízo, mas precisava de luz das tempestades. Alcançaram o abismo seguinte rapidamente. Aquele seria o penúltimo, de acordo com as informações fornecidas por Matal, o marido de Rachal. Os soldados começaram a verificar as armaduras e a se alongar,
esprenos de expectativa se elevando no ar como pequenas flâmulas. Os carregadores colocaram a ponte e recuaram. Kelledin notou Lopen e o silencioso Debbit se aproximando com sua maca com odres e bandagens. Lopen havia prendido a maca a um gancho na sua cintura para compensar o braço perdido. Os dois se moviam entre os membros da Ponte 4, dando-lhes água. Ao passar por Kelledin, Lopen indicou com a cabeça o grande volume no centro da maca, a armadura. Vai precisar dela em que momento? Sussurrou Lopen, baixando a liteira enquanto entregava um odre a Kelledin. Logo antes da investida. Bom trabalho, Lopen. Lopen lhe deu uma piscadela. Um herdaziano maneta é 2 vezes mais útil do que um aletiano descerebrado. Além disso, enquanto eu tiver mão, ainda posso fazer isso. Ele discretamente fez um gesto obsceno na direção dos soldados em marcha. Kelledin sorriu, mas estava ficando nervoso demais para achar graça. Já fazia muito tempo desde a última vez em que ficara nervoso, antes de uma batalha. Pensara que Tux o tivesse forçado a superar esse problema anos atrás. Ei, chamou subitamente uma voz. Preciso de um pouco disso. Kelledin girou e viu um soldado caminhando na direção deles. Era exatamente o tipo de homem que Kelledin aprendera a evitar no exército de Amaran. Olhos escuros de patente baixa. Ele era naturalmente grande e provavelmente fora promovido simplesmente pelo seu tamanho. Sua armadura estava bem preservada, mas o uniforme por baixo estava manchado e amarrotado. E ele mantinha as mangas enroladas, deixando à mostra braços peludos. De início, Kelledin pensou que o homem havia visto o gesto de Lopen, mas ele não parecia zangado. O homem empurrou Kelledin para o lado, então puxou o odre de água de Lopen. Ali perto, os soldados esperando para cruzar a ponte repararam. As equipes que carregavam água para eles eram muito mais lentas, e alguns dos homens esperando ficaram olhando para Lopen e seus odres. Seria um terrível precedente se deixassem os soldados pegar a água deles. Mas isso era um problema minúsculo em comparação com outro muito maior. Se aqueles soldados se amontoassem ao redor da liteira para pegar água, acabariam descobrindo o saco com a armadura. Kelledin se moveu rapidamente, pegando de volta o odre da mão do soldado. Vocês têm sua própria água. O soldado olhou para Kelledin como se não acreditasse que um carregador de pontes o estivesse confrontando. Ele fez uma cara sombria, baixando a lança para o lado, a base apoiada no chão. Eu não quero esperar. Que pena, respondeu Kelledin, se pondo diretamente diante do homem, olhos nos olhos. Silenciosamente, ele amaldiçoou o idiota. Se aquilo acabasse virando uma briga... O soldado hesitou, ainda mais espantado em ver uma ameaça tão agressiva de um carregador de pontes. Kelledin não tinha braços tão grossos quanto os do homem, mas era um dedo ou dois mais alto. A incerteza do soldado transparecia no rosto. Apenas recue, pensou Kelledin. Mas não, recuar diante de um carregador de pontes enquanto seu esquadrão estava assistindo? O homem cerrou um punho, as articulações estalando. Dentro de segundos, a equipe de ponte inteira o cercou. O soldado ficou desconcertado enquanto a ponte 4 entrava em formação ao redor de Kelledin, em um agressivo padrão de cunha invertida, movendo-se naturalmente e de forma hábil, como Kelledin os treinara. Todos os homens cerraram os punhos, dando ao soldado a oportunidade de ver como o levantamento de peso diário os havia treinado para um nível físico além de um soldado mediano. O homem encarou seu próprio esquadrão, como se estivesse buscando apoio. Você quer começar uma briga agora, amigo? Perguntou Kelledin em voz baixa. Se machucar os carregadores, me pergunto quem Sadias vai mandar carregar essa ponte. O homem olhou de volta para Kelledin. Ficou em silêncio por um momento. Então fechou a cara, praguejou e foi embora pisando duro. Devia estar cheia de creme mesmo, murmurou ele, voltando para a equipe.
Os membros da Ponte 4 relaxaram, embora tenham percebido alguns olhares dos outros soldados alinhados. Pela primeira vez foi algo além de olhares de desprezo. Com sorte, nenhum deles teria percebido que um esquadrão de carregadores havia seguido de modo rápido e preciso uma formação de batalha geralmente usada no combate com lanças. Kaledin acenou para que os homens relaxassem, agradecendo com um aceno de cabeça. Eles recuaram e Kaledin jogou o odre de água recuperado de volta para Lopen. O homem mais baixo deu um sorriso malandro. Vou segurar com mais firmeza de agora em diante, Gancho. Ele olhou de soslaio o soldado que tentou levar a água. O que foi? Perguntou Kaledin. Bem, eu tenho um primo nas equipes que carregam água, sabe? Dizem Lopen. E estou pensando aqui que ele me deve um favor por conta daquela vez em que ajudei a amiga da irmã dele a escapar de um sujeito procurando por ela. Você realmente tem muitos primos. Nunca é demais. Se mexe com um de nós, mexe com todos nós. Isso é algo que vocês, cabeça de palha, nunca entendem. Sem ofensa, Gancho. Kaledin ergueu uma sobrancelha. Não crie problemas com o soldado. Hoje não. Já vou criar muitos problemas por conta própria, em breve. Lopen suspirou, mas concordou. Tudo bem, por você. Ele ofereceu um odre. Tem certeza de que não quer um pouco? Kaledin não queria, seu estômago estava revirado, mas se obrigou a pegar o odre e beber alguns goles. Logo depois, chegou a hora de cruzar e puxar a ponte para a última corrida. A investida. Os soldados de Sadias estavam formando fileiras, olhos claros cavalgando de um lado para outro, dando ordens. Matal acenou para que a equipe de Kaledin avançasse. O exército de Dalinar Kholin havia ficado para trás, chegando mais lentamente devido ao seu maior contingente. Kaledin tomou seu lugar na frente da ponte. Adiante, os Parshindianos estavam enfileirados com arcos na borda do platô deles, fitando a abordagem que se aproximava. Eles já estavam cantando? Kaledin pensou ouvir suas vozes. Moshe estava à direita de Kaledin, Rocha à sua esquerda. Só 3 homens na linha da morte, devido ao número pequeno de carregadores que tinham na equipe. Ele havia colocado Shen bem no fundo, para evitar que visse o que Kaledin estava prestes a fazer. Vou soltar a ponte e sair de baixo quando começarmos a nos mover, contou Kaledin a eles. Rocha, você assume o comando. Mantenha o grupo correndo. Está bem, disse Rocha. Vai ser difícil carregar sem você. Temos poucos homens e estamos muito fracos. Vocês vão conseguir, é necessário. Kaledin não conseguiu ver o rosto de Rocha, já que não estava sob a ponte como ele, mas sua voz soou preocupada. Isso aí que você vai tentar é perigoso? Talvez. Posso ajudar? Infelizmente não, meu amigo, mas sua pergunta me dá forças. Rocha não teve chance de responder. Matal gritou para que as equipes de ponte avançassem. Flechas foram disparadas para distrair os Parshindianos. A ponte 4 começou a correr. E Kaledin se abaixou e correu na frente deles. Lopen estava esperando ao lado e jogou para Kaledin o saco com a armadura. Matal gritou para Kaledin em pânico, mas as equipes de ponte já estavam em movimento. Kaledin se concentrou na sua meta, proteger a ponte 4, e inspirou rápido. A luz das tempestades o inundou a partir da bolsa na sua cintura, mas ele não sugou muito, só o bastante para fornecer um pico de energia. Sil voava diante dele, uma ondulação no ar, quase invisível. Kaledin abriu o cordão do saco, puxando o colete e passando-o desajeitadamente sobre a cabeça. Ele ignorou as amarras na lateral, colocando o elmo enquanto saltava sobre uma pequena formação rochosa. O escudo veio por último, estalando com os ossos vermelhos dos Parshindianos em um padrão cruzado na frente. Mesmo depois de vestir a armadura, Kaledin achou fácil se manter bem na frente das sobrecarregadas equipes de ponte. Suas pernas infundidas com luz das tempestades eram rápidas e firmes.
Os arqueiros parxindianos diretamente à sua frente pararam de cantar. Vários deles baixaram os arcos e, embora estivesse longe demais para ver o rosto deles, Khaled podia sentir sua indignação. Havia esperado por isso, havia torcido por isso. Os parxindianos abandonavam seus mortos, não porque não se importassem, mas porque consideravam uma ofensa terrível movê-los. O simples ato de tocar os mortos era considerado um pecado. Se fosse esse o caso, um homem profanando cadáveres e usando-os como peças de vestuário em batalha seria muito, muito pior. Enquanto Khaled se aproximava, uma canção diferente começou entre os arqueiros parxindianos. Uma canção rápida, violenta, mais um cântico que uma melodia. Aqueles que haviam baixado seus arcos os levantaram novamente e tentaram matá-lo de todas as maneiras. Flechas voaram na sua direção, dúzias delas. Não foram disparadas em ondas cuidadosas, voavam individualmente de modo rápido e controlado, cada arqueiro atirando em Khaled o mais rápido que podia. Um enxame de morte se voltou para ele. Com o batimento acelerado, Khaled desviou para a esquerda, saltando de um pequeno afloramento de rocha. As flechas cortavam o ar ao seu redor, perigosamente perto. Mas, enquanto estavam infundidos com luz das tempestades, seus músculos reagiam rapidamente. Ele se desviava das flechas, então se voltava para outra direção, movendo-se erraticamente. Atrás dele, a Ponte 4 chegou ao alcance das flechas, e nem uma única seta foi disparada contra eles. Outras equipes de ponte também foram ignoradas, já que muitos dos arqueiros se concentravam em Khaled. As setas eram lançadas mais rapidamente, chovendo ao seu redor, ricocheteando em seu escudo. Uma delas cortou seu braço ao passar, outra bateu contra seu elmo, quase arrancando-o. A ferida no braço vazou luz, não sangue, e para a surpresa de Khaled, ela lentamente começou a se fechar, geada cristalizando sob sua pele e luz das tempestades emanando dele. Inspirou mais, infundindo-se até quase brilhar visivelmente. Mergulhou, se esquivou, saltou, correu. Seus reflexos treinados por batalhas deleitavam-se com aquela nova velocidade, e ele usou o escudo para derrubar flechas no ar. Era como se seu corpo houvesse ansiado por aquela habilidade, como se houvesse nascido para se aproveitar da luz das tempestades. Antes ele vivera de modo lento e impotente. Agora estava curado, não agia além das suas capacidades. Não, finalmente as alcançara. Uma chuva de flechas buscava seu sangue, mas Khaled moveu-se entre elas, recebendo outro corte no braço, porém desviando de outras com escudo ou armadura. Outra saraivada chegou e ele levantou o escudo, preocupado de estar se movendo muito devagar. Contudo, as flechas mudaram de curso, desviando-se na direção do escudo e atingindo-o, atraídas a ele. Estou puxando as flechas para o escudo. Ele se lembrou de dúzias de incursões de ponte com setas acertando a madeira perto de onde estavam suas mãos, nas barras de suporte, sempre errando-o por pouco. Há quanto tempo venho fazendo isso? Quantas flechas eu atraí para a ponte, afastando-as de mim? Ele não tinha tempo de pensar a respeito. Continuou movendo e desviando-se. Sentia as flechas assoviarem pelo ar. Ouvia seu impacto. Sentia as farpas quando elas acertavam a pedra ou o escudo e se quebravam. Ele havia esperado que aquilo distraísse alguns dos parxindianos que atirarem em seus homens, mas não tinha ideia da intensidade da reação deles. Parte dele estava exultante com a empolgação de desviar-se, agachar-se e bloquear a chuva de flechas. Contudo, estava começando a ficar mais lento. Tentou sugar mais luz, mas não veio nada. Suas esferas estavam esgotadas. Ele entrou em pânico, ainda se desviando, mas os disparos começaram a diminuir. Com um sobressalto, Khaled percebeu que as equipes de ponte haviam se dividido ao redor dele, deixando um espaço para que continuassem se desviando enquanto elas o ultrapassavam e pousavam seus fardos. A Ponte 4 estava posicionada, a cavalaria passando por ela a galope para atacar os arqueiros.
Apesar disso, alguns dos Parshindianos continuavam disparando contra Kaledin, enfurecidos. Os soldados os abateram facilmente, varrendo o chão com eles e abrindo espaço para os soldados da infantaria de Sadias. Kaledin baixou seu escudo. Estava recoberto de flechas. Ele mal teve tempo de respirar fundo antes que os carregadores o alcançassem, chamando-o com alegria, quase derrubando-o com sua empolgação. Seu idiota! Exclamou Moshi. Seu maluco tormentoso! O que foi isso? O que estava pensando? Foi incrível, disse Rocha. Você deveria estar morto, disse Sigzil, embora seu rosto normalmente sério estivesse aberto em um sorriso. Pai das tempestades, acrescentou Moshi, puxando uma flecha do colete de Kaledin na região do ombro. Olha só isso! Kaledin baixou os olhos, chocado ao perceber uma dúzia de buracos de flecha nas laterais do seu colete e camisa, onde havia escapado por pouco de ser atingido. 3 flechas ficaram presas no couro. Filho da tempestade, declarou Scar. É só o que tenho a dizer. Kaledin dispensou os elogios. Seu coração ainda acelerado. Estava entorpecido, perplexo por ter sobrevivido, gelado pela luz que consumira, exausto como se houvesse passado por uma rigorosa corrida de obstáculos. Ele olhou para Teft, levantando uma sobrancelha, indicando com a cabeça para a bolsa na sua cintura. Teft balançou a cabeça. Ele assistira a tudo. A luz das tempestades emanando de Kaledin não fora visível para as pessoas observando. Não sob a luz do dia. Ainda assim, a maneira como Kaledin havia se desviado devia ter parecido incrível, mesmo sem a luz óbvia. Se já contavam histórias sobre ele antes, aumentaria muito depois disso. Ele se virou para fitar as tropas que passavam e percebeu algo. Ainda precisava lidar com uma tal. Em suas posições, homens, disse ele. Todos obedeceram relutantemente, se organizando ao redor dele em 2 fileiras. À frente, Matal apareceu ao lado da ponte deles. Parecia preocupado, como bem deveria. Sadias estava passando a cavalo. Kaledin se preparou, lembrando-se de como sua vitória anterior, quando haviam corrido segurando a ponte de lado, havia se transformado em derrota. Ele hesitou, então se apressou rumo à ponte onde Sadias ia passar por Matal. Os homens de Kaledin o seguiram. Kaledin chegou enquanto Matal se curvava para Sadias, que estava usando sua gloriosa armadura fractal vermelha. Kaledin e os carregadores também se curvaram. Avarak Matal, disse Sadias, indicando Kaledin com a cabeça. Esse homem parece familiar. É o homem de antes, Luminobre, explicou Matal nervosamente. Aquele que... Ah, sim, lembrou-se Sadias. O, entre aspas, milagre? E você o enviou à frente como um chamariz? Não sabia que era capaz de tais medidas ousadas. Assumo total responsabilidade, Luminobre, declarou Matal com sua expressão mais corajosa. Sadias considerou o campo de batalha. Bem, para a sua sorte funcionou. Suponho que agora terei que promovê-lo. Ele balançou a cabeça. Esses selvagens praticamente ignoraram a força de assalto. Todas as 20 pontes montadas, a maioria praticamente sem baixas. De certo modo, parece um desperdício. Considere-se promovido. Foi notável a maneira como o garoto se desviou. Ele esporeou o cavalo para que avançasse, deixando Matal e os carregadores para trás. Aquela fora a promoção mais indiferente que Kaledin já ouvira, mas seria o bastante. Kaledin sorriu de orelha a orelha quando Matal voltou-se para ele com um olhar furioso. Você podia ter causado minha execução. Em vez disso, consegui a sua promoção, respondeu Kaledin, a ponte 4 entrando informação ao seu redor. Eu devia executá-lo mesmo assim. Já tentaram, não funcionou. Além disso, você sabe que de agora em diante Sadias vai esperar que eu sempre distraia os arqueiros.
Boa sorte para convencer qualquer outro carregador de pontes a tentar isso. O rosto de Matal ficou vermelho. Ele se virou e saiu pisando duro para verificar as outras equipes de ponte. As duas mais próximas, a ponte 7 e a ponte 18, estavam olhando para Kaledin e sua equipe. Todas as 20 pontes haviam sido montadas, quase sem baixas. Pai das tempestades, pensou Kaledin. Quantos arqueiros estavam disparando contra mim? Você conseguiu, Kaledin, exclamou Moshe. Você descobriu o segredo. Precisamos fazer funcionar, expandir os efeitos. Aposto que conseguiria me desviar das flechas se me concentrasse só nisso, disse Scar, com armadura suficiente. Devia ser mais de uma pessoa, concordou Moshe. 5 ou mais correndo para atrair a atenção dos ataques parshindianos. Os ossos, comentou Rocha cruzando os braços. Foi por isso que funcionou. Os parshindianos ficam tão furiosos que ignoraram as equipes de ponte. Se todos os 5 usassem os ossos dos parshindianos... Isso fez Kaledin pensar em uma coisa. Ele olhou para trás procurando alguém entre os carregadores. Onde estava Shen? Ali, ele estava sentado sobre as pedras distantes, olhando para a frente. Kaledin se aproximou com os outros. O parchemano olhou para ele, o rosto uma máscara de dor, lágrimas escorrendo. Ele encarou Kaledin e estremeceu visivelmente, se virando e fechando os olhos. Ele se sentou aí no momento em que viu o que você tinha feito, rapaz, disse Teft, esfregando o queixo. Talvez não sirva mais para incursões de ponte. Kaledin removeu o elmo fixado na carapaça, então correu os dedos pelo cabelo. A carapaça presa em suas roupas fedia um pouco, muito embora ele a houvesse lavado no abismo. Vamos ver, disse Kaledin, sentindo uma pontada de culpa. Não o bastante para esquecer a vitória de proteger seus homens, mas o bastante para diminuí-la, pelo menos. Por enquanto, ainda há muitas equipes de ponte que foram alvejadas. Vocês sabem o que fazer. Os homens assentiram, saindo em busca de feridos. Kaledin designou um homem para vigiar Shen. Ele não sabia mais o que fazer com o parchemano. E tentou não demonstrar sua exaustão enquanto colocava o capacete e o colete encouraçados e empapados de suor na liteira de Lopen. Ele se ajoelhou para conferir seu equipamento médico, caso fosse necessário, e descobriu que sua mão estava tremendo. Ele a pressionou contra o chão para que parasse, respirando pausadamente. Pele fria e pegajosa, náusea, fraqueza. Estava em choque. Você está bem, rapaz? Perguntou Teft, ajoelhando-se ao lado de Kaledin. Ele ainda estava usando um curativo no braço, ferido algumas incursões de ponte atrás, mas não era o bastante para impedi-lo de carregar. Não quando havia tão poucos. Eu vou ficar bem, disse Kaledin, pegando um odre de água e segurando-o em uma das mãos trêmulas. Ele mal conseguiu tirar a tampa. Você não parece... Eu vou ficar bem, repetiu Kaledin bebendo, depois baixando a água. O que importa é que os homens estão seguros. Você vai fazer isso toda vez? Sempre que formos para a batalha? O que for necessário para mantê-los seguros. Você não é imortal, Kaledin, sussurrou Teft. Os radiantes podiam ser mortos, como qualquer homem. Mais cedo ou mais tarde, uma dessas flechas vai encontrar seu pescoço em vez do ombro. A luz das tempestades cura. A luz ajuda seu corpo a se curar. É diferente, eu acho. Teft pôs a mão no ombro de Kaledin. Não podemos perder você, rapaz. Os homens precisam de você. Não vou evitar me colocar em perigo, Teft. E não vou deixar os homens encararem uma tempestade de flechas se puder evitar. Bem, você vai ter que permitir que alguns de nós o acompanhemos. A ponte pode aguentar com 25, se for necessário. Isso nos deixa alguns homens extras, como Rocha disse.
E aposto que alguns dos feridos que salvamos estão bem o bastante para começarem a ajudar a carregar. Ninguém vai ousar mandá-los de volta às suas equipes. Não enquanto a Ponte 4 estiver fazendo o que você fez hoje e ajudando toda a incursão a funcionar. Kaledin deixou a frase morrer. Podia imaginar Dalet fazendo algo assim. Ele sempre dissera que, como sargento, parte do seu trabalho era manter Kaledin vivo. Tudo bem. Teft assentiu e se levantou. Você era um lanceiro, Teft, disse Kaledin. Não tente negar. Como acabou aqui nas equipes de ponte? Aqui é meu lugar. Teft se afastou para supervisionar a busca por feridos. Kaledin se sentou. Depois se deitou, esperando o choque ceder. Ao sul, o outro exército com a bandeira azul de Dalinar Kholin havia chegado. Eles cruzaram para um platô adjacente. Kaledin fechou os olhos para se recuperar. Por fim, ouviu algo e abriu os olhos de novo. Sil estava sentada em seu peito com as pernas cruzadas. Atrás dela, o exército de Dalinar Kholin havia começado um ataque no campo de batalha e conseguira fazê-lo sem ser alvejado. Saadias havia bloqueado os Parshindianos. Foi incrível, disse Kaledin para Sil, o que eu fiz com as flechas. Ainda acha que é amaldiçoado? Não, eu sei que não sou. Ele olhou para o céu nublado. Mas isso significa que os fracassos foram todos meus. Deixei Tien morrer, falhei com os meus lanceiros, com os escravos que tentei resgatar, com Tara. Ele não pensava nela havia algum tempo. Seu fracasso com ela havia sido diferente dos outros, mas ainda assim um fracasso. Se não existia maldição nem má sorte, nenhum Deus nos céus zangado comigo, eu tenho que suportar o fato de que um pouco mais de esforço, um pouco mais de prática ou habilidade poderia tê-los salvado. Sil franziu o senho. Kaledin, você precisa esquecer tudo isso. Não foi culpa sua. Era isso que meu pai sempre dizia. Ele sorriu levemente. Domine sua culpa, Kaledin. Importe-se, mas não demais. Assuma a responsabilidade, mas não se culpe. Proteger, salvar, ajudar, mas saber quando desistir. São cordas bambas em que caminhar. Como faço isso? Eu não sei. Não sei nada disso, Kaledin, mas você está se acabando, por dentro e por fora. Kaledin fitou o céu acima. Foi maravilhoso. Eu era uma tempestade, Sil. Os Parshindianos não conseguiam me atingir. As flechas não eram nada. Você está só começando. Se esforçou demais. Salve-os, sussurrou Kaledin. Faça o impossível, Kaledin. Mas não se esforce demais. Mas também não se sinta culpa se falhar. Cordas bambas, Sil, tão finas. Alguns dos seus homens voltaram com um homem ferido, um taileno de rosto quadrado com uma flecha no ombro. Kaledin partiu ao trabalho. Suas mãos estavam tremendo levemente, mas não tanto quanto antes. Os carregadores se juntaram ao redor dele, assistindo. Já havia começado a treinar Rocha, Drerry e Scar, mas, com todos eles olhando, Kaledin se pegou explicando. Se colocar pressão aqui, pode diminuir o fluxo de sangue. Essa ferida não é tão perigosa, embora provavelmente não seja muito agradável. O paciente concordou com uma careta. E o verdadeiro problema é a possibilidade de infecção. Lave a ferida para garantir que não fiquem farpas de madeira ou pedaços de metal, então dê pontos. Os músculos e a pele do ombro aqui vão repuxar. Então vocês precisam de linha forte para segurar a ferida. Agora, Kaledin, interrompeu Lopin parecendo preocupado. O quê? Disse Kaledin distraído ainda trabalhando. Kaledin! Lopin o havia chamado pelo nome em vez de chamar Gancho. Kaledin se levantou, virando-se para ver o Erdaziano
parado no fundo do grupo, apontando para o abismo. A batalha havia se movido mais para o norte, mas um grupo de parxindianos havia atravessado a fileira de sadias. Eles tinham arcos. Kaledin assistiu atordoado, enquanto o grupo de parxindianos entrava em formação e armava os arcos. 50 flechas, todas apontadas para a equipe de Kaledin. Os parxindianos não pareciam se importar com o fato de estarem expostos a um ataque por trás. Pareciam concentrados em uma única coisa: destruir Kaledin e seus homens. Kaledin gritou o alarme, mas sentia-se tão lento, tão cansado. Os carregadores em torno dele se viraram enquanto os arqueiros puxavam as cordas. Os homens de Sadias geralmente defendiam o abismo para impedir que os parxindianos derrubassem as pontes e cortassem sua rota de fuga. Mas daquela vez, ao notarem que os arqueiros não estavam tentando derrubar as pontes, os soldados não se apressaram em detê-los. Abandonaram os carregadores para morrer, preferindo cortar a rota dos parxindianos até as pontes. Os homens de Kaledin estavam expostos, alvos perfeitos. Não, pensou Kaledin, não pode acabar assim, não depois de... Uma força se chocou com a fileira parxindiana. Uma única figura em uma armadura cinza ardósia, brandindo uma espada tão longa quanto um homem. O fractário passou pelos arqueiros, distraído com urgência, rasgando suas fileiras. Flechas voaram na direção da equipe de Kaledin, mas foram soltas cedo demais, sem a devida mira. Algumas chegaram perto, enquanto os carregadores se encolhiam para se proteger, mas ninguém foi acertado. Parxindianos caíram perante a terrível espada do fractário, alguns desabando no abismo, outros recuando. O resto morria com os olhos queimados. Em segundos, o esquadrão de 50 arqueiros havia sido reduzido a cadáveres. A guarda de honra do fractário o alcançou. Ele se virou, a armadura parecendo brilhar, enquanto levantava a espada em uma saudação, em sinal de respeito aos carregadores. Então ele avançou em outra direção. Era ele, disse Derry, se levantando. Dalinar Kholin, o tio do rei. Ele nos salvou, disse Lopen. Bah, Moshe limpou a poeira do corpo. Ele só viu um grupo de arqueiros indefesos e aproveitou a chance para atacar. Olhos claros não ligam para nós, certo, Kaledin? Kaledin fitou o lugar onde os arqueiros haviam se posicionado. Em um momento ele podia ter perdido tudo. Kaledin? Chamou Moshe. Você tem razão, respondeu Kaledin distraidamente. Foi só uma oportunidade bem aproveitada. Mas então, por que levantar a espada para Kaledin? De agora em diante, recuaremos mais depois que os soldados cruzarem. Eles costumavam nos ignorar depois do início da batalha, mas não vão mais fazer isso. O que eu fiz hoje, o que todos nós faremos em breve, vai deixá-los furiosos. Furiosos o bastante para serem estúpidos, mas também furiosos o bastante para nos matar. De agora em diante, Leiten, Narmi, encontre os pontos para vigiar o campo. Quero saber se algum parxindiano se mover na direção do abismo. Vou enfaixar este homem e vamos recuar. Os dois batedores correram e Kaledin se voltou para o homem com o ombro ferido. Moshe se ajoelhou ao lado dele. Uma investida contra um inimigo preparado, sem a perda de pontes, um fractário nos socorrendo por sorte, o próprio Sadias nos cumprimentando. Você quase me fez acreditar que eu deveria arrumar uma faixa dessas de oração. Kaledin olhou para a oração. Estava manchada de sangue, devido a um corte, o braço que a luz das tempestades quase esgotada não fora capaz de corar inteiramente. Espere para ver se conseguimos escapar. Kaledin terminou de suturar a ferida. Este é o verdadeiro teste. O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson, capítulo 63, Medo. Citação de abertura do capítulo. Eu quero dormir. Sei agora por que vocês fazem o que fazem.
E os odeio por isso. Não vou falar das verdades que vejo. Data: Cacachá, do ano de 1173, 142 segundos antes da morte. O indivíduo era um marinheiro chino, deixado para trás pela sua tripulação, supostamente por trazer má sorte. Amostra majoritariamente inútil. Está vendo? Leighton virou o pedaço de carapaça nas mãos. Se entalharmos aqui na beirada, é mais provável que a lâmina, ou nesse caso a flecha, se desvie do rosto. Não queremos estragar esse seu lindo sorriso. Caledin sorriu, pegando de volta o pedaço de armadura. Leighton a entalhara com maestria, colocando orifícios para correias de couro que a fixariam no colete. O abismo era frio e escuro à noite. Com o céu encoberto, parecia uma caverna. Só o fulgor ocasional de uma estrela bem alto revelava o contrário. Quanto tempo você levaria para fazê-las? Perguntou a Leighton. Todas as 5? Até o fim da noite, provavelmente. O verdadeiro truque foi descobrir como trabalhar o material. Ele bateu na carapaça com os nós dos dedos. Material incrível, quase tão duro quanto o aço, mas com metade do peso. Duro de cortar ou quebrar, mas perfurando dá para moldar facilmente. Ótimo, disse Caledin, porque não quero 5 conjuntos, quero um para cada homem da equipe. Leighton ergueu uma sobrancelha. Se vão nos deixar usar armaduras, todo mundo vai ter uma, menos Shen, naturalmente. Matau havia concordado em permitir que os deixassem para trás nas incursões de pontes. Ele nem mesmo olhava para Caledin agora. Leighton assentiu. Tudo bem, então, mas é melhor mandar alguém me ajudar. Você pode usar os homens feridos. Vamos carregar o máximo de carapaças que conseguirmos. Seu sucesso havia conseguido certo alívio para a Ponte 4. Caledin alegara que seus homens precisavam de mais tempo para encontrar carapaças e Rachel, sem saber a verdade, havia reduzido a cota de coleta. Ela já estava fingindo, muito habilmente, que a armadura havia sido ideia dela desde o início e estava ignorando a pergunta de onde ela viera em primeiro lugar. Mas, quando ela olhou nos olhos de Caledin, ele viu preocupação. O que mais ele tentaria? Até agora, ela não ousara afastá-lo, não quando ele havia arrancado tantos elogios de sadias. Como um aprendiz de armeiro, acabou como carregador de pontes, afinal de contas? Perguntou Caledin enquanto Leighton se ajeitava para voltar a trabalhar. Era um homem de braços grossos, corpulento e rosto oval e cabelos claros. Artesãos não costumam ser desperdiçados. Leighton deu de ombros. Quando um pedaço de armadura quebra e um olhos claros recebe uma flechada no ombro, alguém precisa levar a culpa. Tenho certeza de que meu mestre mantinha um aprendiz extra exatamente para esse tipo de situação. Bem, nós é que demos sorte. Você vai nos manter vivos. Farei o melhor que puder, senhor. Ele sorriu. Não tenho como fazer uma armadura pior do que a que você fez. É inacreditável que aquela placa peitoral não tenha caído na metade do ataque. Caledin bateu nos ombros do carregador, então deixou-o trabalhar. Envolto por um pequeno círculo de peças de topázio, Caledin obtivera permissão para levar as esferas, explicando que seus homens precisavam de luz para trabalhar nas armaduras. Ali perto, Lopen, Rocha e Debit estavam voltando com outra carga de coleta. Sil voava na frente, conduzindo-os. Caledin caminhou pelo abismo, uma esfera de granada amarrada a um pequeno receptáculo de couro no seu cinto, para a iluminação. O abismo se dividia ali, formando uma grande intersecção triangular. Um lugar perfeito para o treinamento de lança. Largo bastante para dar aos homens espaço para praticar e distante o suficiente de quaisquer pontes permanentes para que os batedores não escutassem ecos. Caledin dava as instruções iniciais de cada dia. Depois deixava Teft liderar a prática. Os homens trabalhavam sob a luz das esferas. Pequenas pilhas de marcos de diamante nos cantos, apenas o suficiente para enxergar.
Nunca pensei que invejaria aqueles dias praticando sob o sol quente no exército de Abraham, ele pensou. Caminhou até Robert, um homem de dentes separados, e corrigiu sua posição. Depois mostrou-lhe como colocar peso por detrás de seus golpes de lança. Os carregadores estavam progredindo rapidamente e os fundamentos estavam provando o seu mérito. Alguns estavam treinando com lança e escudo, praticando posições onde seguravam lanças mais leves na altura da cabeça, com o escudo levantado. Os mais hábeis eram Scar e Moshe. De fato, Moshe era surpreendentemente hábil. Kelledin caminhou para a lateral, contemplando o homem de rosto aquilino. Ele estava concentrado, com um olhar intenso, queixo firme. Movia-se de um ataque para o outro, as 12 esferas dando-lhe um número igual de sombras. Kelledin lembrava-se de sentir tal dedicação. Passara 1 ano daquele jeito, depois da morte de Tien, levantando-se à exaustão todo dia. Determinado a melhorar, determinado a nunca deixar outra pessoa morrer devido à sua falta de habilidade. Ele se tornara o melhor do seu esquadrão, então o melhor da sua companhia. Alguns diziam que ele fora o melhor lanceiro do exército de Amaran. O que teria acontecido com ele se Tara não o houvesse tirado de sua dedicação obsessiva? Teria se consumido, como ele afirmara? Moshe, caminhou Kelledin. Moshe fez uma pausa, voltando-se para ele sem sair da posição. Kelledin acenou para que ele se aproximasse e Moshe relutantemente trotou na sua direção. Loupen havia deixado alguns odres de água para eles, pendurados pelos cordões em um aglomerado de aspiros. Kelledin soltou um odre, jogando-o para Moshe. O homem tomou um gole, depois limpou a boca. Você está ficando bom, disse Kelledin. Provavelmente é o melhor daqui. Obrigada, respondeu Moshe. Notei que continua treinando quando Teft deixa os outros homens fazerem pausas. É bom se dedicar, mas não se desgaste demais. Quero que seja um dos chamarizes. Moshe abriu um largo sorriso. Todos os homens tinham se voluntariado para ser um dos 4 a se unir a Kelledin, para distrair os parshindianos. Isso era incrível. Meses atrás, Moshe, junto com os outros, havia ansiosamente colocado os mais novos ou mais fracos na frente da ponte, para levar flechadas. Agora, sem exceção, eles se ofereciam para os trabalhos mais perigosos. Você percebe o que poderia obter com esses homens sadias, pensou Kelledin. Se você não estivesse tão ocupado pensando em maneiras de matá-los. Então, qual é a sua motivação? Indagou Kelledin, indicando com a cabeça o escuro terreno de prática. Por que está se esforçando tanto? O que você busca? Vingança, respondeu o outro, o rosto sombrio. Kelledin assentiu. Eu já perdi uma pessoa, porque não era bom o bastante com a lança. Quase morri de tanto praticar. Quem foi? Meu irmão. Moshe assentiu. Os outros carregadores, incluindo Moshe, pareciam ter grande reverência pelo passado misterioso de Kelledin. Foi bom ter treinado, disse Kelledin, e é boa sua dedicação, mas você precisa ter cuidado. Se eu tivesse me matado de tanto treinar, não teria adiantado nada. Com certeza, mas é diferente, Kelledin. Kelledin ergueu uma sobrancelha. Você queria poder salvar alguém. Eu quero matar alguém. Quem? Moshe hesitou. Então balançou a cabeça. Talvez um dia eu conte. Ele estendeu a mão e agarrou o ombro de Kelledin. Eu tinha desistido dos meus planos, mas você me fez ter esperança. Dou minha vida para protegê-lo, Kelledin. Juro pelo sangue dos meus pais. Kelledin encarou os olhos intensos de Moshe e balançou a cabeça afirmativamente. Tudo bem, então. Vá ajudar Robert e Ike. As investidas deles ainda estão desequilibradas. Moshe se afastou para obedecer.
Ele não chamava Kaledin de senhor e não parecia ter por ele a mesma reverência tácita dos outros. Isso fazia Kaledin se sentir mais à vontade com ele. Passou a hora seguinte ajudando os homens um por um. A maioria deles era ansiosa demais, se jogando nos ataques. Kaledin explicou a importância do controle e da precisão, que vencia mais lutas do que a euforia caótica. Eles ouviam, prestando atenção. Mais e mais, eles o lembravam do seu antigo esquadrão de lanceiros. Isso fazia pensar. Ele se lembrou de como se sentiu quando propôs o plano de fuga aos homens. Estivera procurando uma saída, uma maneira de lutar por mais arriscada que fosse. Uma chance. As coisas haviam mudado. Agora ele tinha uma equipe de que se orgulhava. Amigos que passara a amar e uma possibilidade, talvez, de estabilidade. Se conseguissem aprimorar a estratégia de usar as armaduras e se desviar das flechas, ficariam razoavelmente seguros. Talvez tão seguros quanto seu antigo esquadrão de lanceiros. Será que fugir ainda era a melhor opção? Você está com cara de preocupado, disse uma voz retumbante. Kaledin se virou enquanto Rocha se aproximava e se encostava na parede ao seu lado, cruzando os antebraços musculosos. É a cara de um líder, eu digo, sempre preocupada. Rocha levantou uma sobrancelha ruiva e espessa. Sadias nunca vai nos liberar, ainda mais agora que estamos tão em destaque. Os olhos claros aletianos consideram vergonhoso deixar escravos escapar. Isso o faz parecer impotente. Capturar aqueles que fogem sempre foi essencial para manter sua reputação. Você já disse isso, replicou Rocha. Vamos lutar com os homens que ele mandar atrás de nós. Vamos para Carbrante, onde não existem escravos. De lá, os picos, até meu povo, que nos receberá como heróis. Podemos derrotar o primeiro grupo, se ele for tolo, e enviar apenas umas poucas dezenas de homens. Mas depois disso ele vai mandar mais. E os nossos feridos? Vamos deixá-los aqui para morrer? Ou os levamos conosco e ficamos bem mais lentos? Rocha assentiu lentamente. Você está dizendo que precisamos de um plano. Sim, acho que é isso que estou dizendo. Ou isso, ou ficamos aqui, como carregadores. Rocha pareceu considerar uma piada. Apesar da nova armadura, nós morreríamos logo. Estamos nos fazendo de alvos. Kaledin hesitou. Rocha tinha razão. Os carregadores seriam usados todos os dias. Mesmo que Kaledin diminuísse a taxa de mortalidade para 2 ou 3 homens por mês, antes ele teria considerado isso impossível, mas agora parecia realizável. A Ponte 4, como estava atualmente composta, acabaria em 1 ano. Vou conversar com Sigzil sobre isso, disse Rocha, esfregando o queixo entre as laterais da barba. Vamos pensar. Deve ter uma maneira de escapar dessa armadilha, uma maneira de desaparecer. Uma trilha falsa, uma distração. Talvez a gente consiga convencer Sadias de que morremos durante a incursão de ponte. E como faríamos isso? Eu não sei, respondeu Rocha, mas vamos pensar. Ele se despediu de Kaledin e foi na direção de Sigzil. O azistiano estava praticando com os outros. Kaledin havia tentado falar com ele sobre Royd, mas Sigzil, calado como de costume, não quisera discutir o assunto. Ei, Kaledin, chamou Scar, que fazia parte de um grupo avançado que estava passando pelo treinamento de combate cuidadosamente supervisionado por Teft. Venha treinar conosco. Mostre a esses idiotas desmiolados como se faz. Os outros também começaram a chamá-lo. Kaledin acenou para que desistissem, balançando a cabeça. Teft foi ter com ele, uma lança pesada sobre o ombro. Rapaz, disse ele em voz baixa, acho que seria bom para o ânimo deles se você mostrasse uma coisinha ou outra. Já passei a instrução a eles. Com uma lança sem ponta, indo bem devagar, com muita conversa. Eles precisam ver, rapaz, ver você.
Já falamos disso, Teft. Bem, já falamos mesmo. Kaledin sorriu. Teft tomava cuidado para não parecer zangado ou beligerante. Parecia estar tendo uma conversa normal com Kaledin. Você já foi sargento, não foi? Esqueça isso. Vamos, apenas mostre para eles algumas rotinas simples. Não, Teft, repetiu Kaledin com mais seriedade. Teft olhou para ele. Você vai se recusar a lutar no campo de batalha como aquele papaguampas? Não é isso. Então é o quê? Kaledin procurou uma explicação. Vou lutar quando chegar a hora. Mas se eu me permitir voltar a isso agora, vou ficar ansioso. Vou querer atacar logo. Vai ser difícil esperar até que os homens estejam prontos. Confie em mim, Teft. Teft fitou atentamente. Você está com medo, rapaz. O quê? Não, eu... Dá pra ver. E já vi isso antes. Na última vez que lutou por alguém, você falhou, hein? Então agora, não quer tentar de novo. Kaledin hesitou. Sim, ele admitiu. Mas era mais do que isso. Quando lutasse de novo, teria que se tornar o homem de muito tempo atrás. O homem que fora chamado de filho da tempestade. O homem dotado de força e confiança. Ele não tinha certeza se podia voltar a ser aquele homem. Era isso que o assustava. Quando segurasse aquela lança novamente, não haveria volta. Bem, Teft coçou o queixo. Quando chegar a hora, espero que esteja pronto, porque esse pessoal vai precisar de você. Kaledin assentiu e Teft voltou aos outros, oferecendo qualquer explicação para aplacá-los.